Olá, meus amores, tudo bom? Eu me chamo Thalia e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você falar bem. Eu vou te dar dicas maravilhosas para você melhorar o seu tom de voz. Então, se você quer saber quais dicas são essas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas incríveis. Então, vamos começar! Eu sempre fui uma pessoa que falava muito rápido, eu sempre fui uma pessoa que falava muito alto e eu fiz algumas coisas para melhorar. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva na hora de falar, então às vezes as pessoas não conseguiam me entender e eu também não conseguia me expressar. Eu tento sempre falar de uma forma que as pessoas vão conseguir me entender. Lembrando que eu não sou perfeita, eu tenho muitas falhas e eu tô tentando melhorar. As dicas que me ajudaram eu gostaria de passar para vocês, então vamos começar. Primeira dica, controle a sua respiração. Existem pessoas que elas acabam falando e não conseguem respirar, de tanto que elas falam. Elas não conseguem respirar na hora das pausas. Elas estão sempre comendo ponto, sempre comendo a vírgula, sempre comendo ponto de interrogação e acaba que as pessoas não conseguem te entender. Será que você é assim? Que você fala, não consegue respirar e aí no final que você terminou de falar, você sente que as pessoas não te entenderam? Você é assim? Talvez seja porque você não consiga respirar. Antes de você falar, tente respirar. E quando você estiver falando, faça pausas para você entrar em outro assunto. Faça pausas para que as pessoas consigam entender você, para que as pessoas não te achem muito afobada. Eu mesma sempre fui uma pessoa que falei, nunca conseguia respirar. E aí as pessoas não conseguiam me entender e as pessoas falavam, calma, respira. Calma, para de ser afobada, fala de novo, fala, né? Então, sempre que você for falar, respire. Antes de você começar a falar, respire no meio da fala e respire no final. Respire sempre que você for trocar de tema também. Já não sai atropelando os temas sem ao menos respirar. Respiração é muito importante para tudo que a gente vai fazer, né? Não é verdade? Então, se você tiver algum problema com respiração, ou tiver algum problema na dicção, eu indico muito aquele aparelhinho, que é um aparelho que eu usei, que eu uso até hoje, né? Para cantar, para falar, para ter uma respiração boa, porque tem pessoas que realmente elas não conseguem respirar, elas são totalmente eufóricas e não conseguem respirar. E eu uso um aparelhinho para cantar, para que eu consiga respirar melhor, para que eu consiga alcançar algumas notas e para que eu consiga também ter uma respiração mais suave, né? Uma respiração mais limpa. E ajuda muito as pessoas que têm algumas doenças respiratórias. E eu vou indicar para vocês que é o aparelhinho Respiron. É super baratinho, se eu não me engano, vende no Mercado Livre, acho que vende na Shopee também. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem qual aparelhinho que é. Vai te ajudar muito com a sua respiração se você tiver dificuldades. Mas a primeira dica é essa, respire antes de falar. Você atropela tudo, atropela todas as vírgulas, todos os pontos. E as pessoas, elas não conseguem te entender. Porque você acaba atropelando tudo, você acaba falando e no final você sente que você não foi compreendida. Então, significa que você precisa melhorar a sua respiração, tá? Se você tiver algum probleminha na respiração, use esse aparelho, tá? Que você vai perceber que você vai conseguir mudar um pouco o tom da sua voz. Esse aparelho ajuda você a mudar um pouquinho o tom da sua voz, ajuda na sua respiração. Você vai conseguir falar e você vai conseguir respirar e as pessoas vão conseguir entender aquilo que você quer falar, tá bom? Segunda dica, se controle. Lembre que a gente falou no último vídeo sobre domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Eu sei que existem momentos que as coisas acontecem, que as pessoas falam coisas pra gente, que as pessoas, elas vêm com pedras nas mãos e a gente não consegue se controlar. A gente acaba falando, na ira sai palavras, né, que a gente não quer falar. Por quê? Porque a gente não consegue se controlar, porque a gente não tem o domínio próprio sobre nós mesmo, porque a gente não tem o domínio próprio sobre aquilo que a gente fala. A gente acaba sempre falando coisas que não deve. E como você quer falar bem dessa forma? Se você sempre fala na hora da ira. Se você quer falar bem, seja em qualquer momento, seja no momento de você conhecer uma pessoa, seja no momento de briga, seja no momento que você tem que falar numa entrevista, seja na sua igreja, seja na sua casa. Se você quer ser bem compreendida, você precisa ter o domínio próprio. Porque não adianta nada você sair falando com besteiras no momento da raiva, assim como eu também já fui assim. Só que lá em Provérbios, eu vou ler aqui pra vocês, Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha.
Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Se você não consegue ouvir antes de você falar, você vai passar vergonha, porque se você já começar falando, provavelmente você não vai ser entendida. Você vai começar a falar de um lado sem controle, a pessoa vai começar a falar do outro sem controle e ninguém vai conseguir entender ninguém. Então, se controle na hora que você vai falar, se acalme, seja no momento de briga, no momento de ira, tenha sabedoria na hora que você for falar, fale as palavras certas, tome muito cuidado, tá? Então, sempre se acalme, se controle na hora que você for falar, tá? Seja no momento de raiva aí que você se ira, você acaba falando palavras que não deve. Então, assim, tome muito cuidado, tá bom? Se você quer falar bem, se controle, tenha domínio próprio sobre você mesma. Terceira dica, fale mais baixo. Por quê? Porque existem pessoas, eu já fui assim também, então eu tenho propriedade para falar, que falam muito alto. Existem pessoas que sim, têm a voz alta por natureza, mas você ter a voz alta não significa que você tem que gritar. Existem pessoas que têm a voz alta e mesmo assim ela consegue ter um controle total da sua voz, consegue deixar suave, consegue falar normal, consegue falar o tom dela natural, sem gritar, sem se exceder na hora de falar. Então, fale mais baixo, não precisa você falar gritando para você ser compreendida. Não precisa você falar gritando para você querer chamar atenção, para que as pessoas olhem para você e falem, nossa, como você fala bem. Porque não, você não vai passar um ar de que você fala bem, de que você sabe aquilo que você está falando. Você vai passar um ar de pessoa descontrolada, que foi o que nós falamos, de pessoa que não tem domínio próprio, de pessoa que não sabe aquilo que está falando. E você vai passar um ar também de uma pessoa que não tem autocontrole sobre si. Então, fale mais baixo. Se acalme na hora de falar, que foi o que nós já falamos. Tenha domínio próprio. Fale mais baixo, fale suave, não precisa ser gritar. Fale com sutileza, para que você fale bem, tá? Fale sempre com sutileza. Fale sempre suave para que as pessoas consigam te entender e para que você sim fale bem, para que as pessoas percebam, nossa, como ela fala bem, como ele fala bem, como ela consegue se expressar bem. Então sempre fale mais baixo, não precisa gritar para você ser compreendida, não precisa se exceder para que as pessoas te entendam, não precisa. Você falando no seu tom, dando as respostas no seu tom. Imagina numa hora da briga, a pessoa gritando e você falando no seu tom suave, no seu tom normal. Ainda que você tenha voz alta, você vai estar falando suave, você vai estar falando baixo, com educação. Imagina como essa pessoa não vai ficar constrangida de estar gritando com você. Porque gritaria de um lado e gritaria do outro não leva a nada. E aí começa as contendas, começa as brigas sem motivo nenhum. E aí acaba que não vai ter certo ou errado. E no caso de você estar certa, você vai sair como errada. Por quê? Porque você gritou, porque você se excedeu, porque você falou muito alto, porque você não soube ter educação no momento de fala. E eu anotei aqui outro versículo que é fundamental pra gente, Efésios 4:26. Toda amargura e ira e cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Efésios 4:26. Podem notar aqui que gritaria tem que ser tirada de dentro de nós. Eu falei aqui o outro versículo que quem responde antes comete insensatez e passa vergonha. Outro versículo, nesse versículo que nós estamos falando aqui, a gritaria precisa ser tirada de dentro de nós. Por quê? Porque gritaria não leva a nada, você falar alto não leva a nada. Você conhece alguma pessoa que grita muito, que fala muito alto e que não é compreendida, que ela é tida como arrogante, sem educação e prepotente? Existem pessoas assim, que elas falam alto para se sentir superior, elas falam alto para serem notadas, elas falam alto para serem correspondidas, para serem atendidas. Mas você não, você vai falar com sutileza, você vai falar baixo, no seu tom de voz. Você não precisa se alterar para ser respondida, para ser correspondida, para ser atendida, entende? Então fale baixo, fale no seu tom normal. Claro que vai ter momentos que você vai precisar se exceder um pouco, mas não grite, não faça escândalo na hora que você estiver falando. Por quê? Porque isso traz sim um ar de pessoa mais barraqueira, um ar de pessoa mais arrogante, prepotente, insegura, tá? Então fale um pouco baixo, fale mais baixo aí que o normal. Se você fala alto por natureza e você não gosta do seu tom de voz, tente falar mais baixo. Na hora que você for falar, já não chega gritando nos lugares, fala mais baixo.
Testa aí no seu dia a dia para ver se não vai melhorar, você falando mais baixo. Testa aí para ver se até mesmo o seu tom de voz vai mudar. Porque realmente muda quando você começa a ser mais suave na sua voz. Então, fale mais baixo, tá? Independente da situação que você esteja, não precisa chegar ao nível da outra pessoa, sabe? Se ceder ao nível daquela outra pessoa, para que você seja, para que você mostre que você está certo. Você não precisa gritar numa entrevista, falar alto para você demonstrar que você sabe do assunto, porque você não sabe. Porque você tá mostrando que você realmente é insegura, você tá gritando, você tá sendo arrogante, prepotente e imatura. Então, assim, não precisa fazer escândalo, fala baixo. Quarta dica, seja natural, seja espontânea. Você não precisa criar um personagem que fala super bem, um personagem que sabe aquilo que tá falando, um personagem que é totalmente oculto, que é totalmente sutil, porque personagem é o que? É algo que tem um fim. Personagem é como se fosse um filme. Todo filme tem fim, toda novela acaba. Então, não crie um personagem. Seja naturalmente você. Ah, mas como que você quer que eu fale mais baixo, mude meu tom de voz, se você quer que eu seja naturalmente? Sim, existem formas que você pode mudar seu tom de voz sendo você mesma. Sem precisar criar um personagem, sem precisar criar um tom de voz. Ah, eu falo assim. Não, porque personagem é aquilo que eu falei, toda novela acaba. Então, assim, não adianta você criar um personagem que você não vai conseguir sustentar, porque mentira nenhuma a gente consegue sustentar. Então, não precisa você ser um robô. Eu quero que vocês falem baixos, suave, que você vai ver que o seu tom de voz vai melhorar. Você percebe aqui no meu tom de voz? Existem momentos que está mais suave, existem momentos que vai estar um pouco mais firme. Por quê? Porque a gente não é perfeito. Às vezes eu quero falar para vocês e eu acabo firmando a minha voz um pouco mais, só que a minha voz ela é assim. E existem momentos que eu firmo a minha voz para falar com as pessoas, existem momentos que minha voz fica mais suave. E é assim com você não precisa criar um personagem, você precisa se adaptar a falar um pouquinho mais baixo, você precisa se adaptar a ter uma voz mais suave. Você precisa se adaptar ao seu tom de voz. Não estou dizendo aqui que você precisa mudar o seu timbre de voz. Estou dizendo que você precisa mudar o seu tom de voz. Tom é diferente de timbre, tá? Timbre você já nasceu com ele, você já tem ele, a sua característica. Tem gente que tem a voz um pouco mais grave, tem gente que tem a voz um pouco mais fina, tem gente que naturalmente vai falar mais suave e tem pessoas que naturalmente vão falar um pouco mais firme. Só que não precisa você criar um personagem. Por exemplo, você tem a voz grave e você vai tentar falar fino. Ai, obrigada, que não sei o que, que não sei o que. Não vai adiantar. Esse personagem você não vai conseguir sustentar. Então, toma cuidado com isso, tá? Não cria nenhum personagem, porque é aquilo que eu falei. Toda novela acaba. Você precisa mudar o seu tom de voz. Você precisa falar mais baixo. E isso é simples. Você vai, com o tempo, falando um pouco mais baixo. Testa isso amanhã. Quando você acordar, vai começando falando mais baixo aí dentro da sua casa, falando mais baixo com o seu marido. Testa aí, vai falando mais baixo com as pessoas do seu emprego, vai falando mais baixo com suas amigas. Não chega já gritando nos lugares, não chega já se cedendo, se descontrolando. Não precisa. Mas também não precisa você criar um personagem que não vai sustentar, tá bom? Porque vai ter um momento que você vai se ceder e vai acabar falando da forma que você fala, tá? Então é um treinamento para você mudar aí o seu tom de voz. Não precisa falar que nem um robô, não, tá? Isso aqui não é um padrão imposto para você. Se você quer falar bem, respira, fala mais baixo, se controla. Se você quer falar bem, você precisa dessas características, tá bom? Você não precisa mudar o seu timbre de voz, você precisa melhorar o seu tom de voz, você não precisa mudar o seu timbre. Quinta dica, fale devagar. Falar baixo. Às vezes você pode até falar baixo, mas você acaba falando muito rápido. Ah, que não sei o que, 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 e sai atropelando tudo e fala muito rápido, e aí ninguém consegue te entender. É a mesma coisa de você falar sem respirar. Praticamente a mesma coisa de você falar sem respirar. Você acaba comendo as palavras, você acaba falando rápido demais, ninguém consegue te entender. E aí você reclama que você não é bem compreendido. Você reclama que você não consegue se expressar, porque você fala muito rápido. Fala mais devagar. Quando você começar um assunto, fala devagar, já não entra no assunto de vez e atropelando todo mundo na hora que você for falar. Tudo bem, você pode até falar baixo, mas saiba falar. Fala mais devagar, porque você vai perceber que o seu tom de voz vai mudar.
Porque se você fala rápido, é um tom. Por exemplo, oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thalia e hoje eu vou apresentar esse vídeo pra vocês. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thalia e hoje eu vou apresentar um vídeo pra vocês. Você vê como muda? Muda o seu tom de voz, muda a forma de você se expressar e muda a forma também que as pessoas vão olhar pra você. As pessoas vão olhar pra você e vão falar, nossa, como ela fala bem. Nossa, como ela sabe se expressar. Por quê? Porque você não sai atropelando todo mundo, falando muito rápido, muito rápido, muito rápido. Então, saiba falar devagar, tá? Não sai atropelando todo mundo. Espera a sua vez pra falar. Às vezes você se empolga tanto que você acaba falando tudo rápido, embola tudo, e você acaba sem entender o assunto. E você acaba falando coisas que você nem sabia que você falou, que você falou tão rápido, nem pensou pra falar. E aí você foi falando rápido, e aí ninguém entendeu nada. Então toma bastante cuidado, tá bom? Com isso, fala devagar, para que você comece a falar bem, e para que o seu tom de voz mude, né? Porque você falar alto, imagina você gritar, e ainda você falar rápido, ainda você não respirar. Como que fica? Então respira, fala mais baixo e fala devagar. Então aos pouquinhos, se controla, se acalma e fala devagar. Ah, eu sei que é muito chato isso de falar. Eu tô aqui, esse vídeo não é impondo nada pra vocês. Se você tá aqui nesse vídeo é porque você tem uma dificuldade aí de se expressar, você tem uma dificuldade aí de falar bem. Então, se você quer falar bem, você precisa mudar alguns hábitos aí. Se você quer sempre ser mal compreendida, sempre ser chamada de arrogante, sempre se ceder naquilo que você fala, tudo bem. Mas se você quer mudar a forma que você fala com as pessoas, a forma como você fala com o seu namorado, a forma como você fala com seus filhos, a forma como você fala com as pessoas que estão ao redor no seu emprego, então começa a praticar isso, não é nada assim absurdo, exorbitante. Eu só estou pedindo para vocês o quê? Falar mais baixo, que foi coisas que eu usei para que eu melhorasse. Que eu estava sempre falando com meu marido e parecia que eu sempre falava gritando, porque quanto mais eu gritava, nada acontecia. Mas quando eu comecei a falar devagar e ele começou a entender que algumas coisas estavam realmente me machucando, e aí eu via que ele mudava, o assunto já mudava, ele já conseguia me entender. Mas quando ele chegava e já começava a gritar, ele não conseguia entender nada e ele não fazia nada. Por quê? Porque ele não conseguia me entender e grito gera grito. E falar antes de ouvir, você passa vergonha, porque foi o que nós lemos aqui na Bíblia. E aí o que acontecia? Ele não me entendia e eu ficava chateada. Por quê? Porque eu falava demais. Falava gritando, gritava, não conseguia falar devagar, não conseguia respirar, porque eu já tinha tudo aquilo que eu queria soltar, que nem dentro da minha casa, meus pais falavam alguma coisa, já falava, e ninguém conseguia me entender aquilo que eu queria falar, porque eu tava falando muito rápido. Então toma cuidado com isso daí, tá? Fala mais devagar, não é impondo nada pra vocês. É que se vocês querem mudar a forma que as pessoas te veem, a forma como você se vê, que é sobre também como a gente se vê, porque muitas das vezes você fala, eu não sei me expressar, eu não sei falar, e você não entende que é porque você não sabe respirar, você não entende que é porque você fala muito rápido, você não entende que é porque você é descontrolado, você se descontrola na hora de falar, você se cede muito, você acaba falando demais. Então, se você quer mudar, sim, essa forma, use essas dicas que eu estou te falando, tá? Não é nenhuma dica exorbitante. Claro que demora muito tempo, tá? Leva tempo. Então, entenda que é um processo, que você não vai acordar amanhã falando totalmente sutil, totalmente suave, que não vai ser assim. Você precisa se controlar na hora que você for falar. Veja se é necessário você sair gritando, veja se é necessário você falar muito rápido, veja se é necessário você falar sem respirar. Não é, tá? Não é necessário, as pessoas não vão te entender e você vai ser como uma pessoa totalmente arrogante, descontrolada. Então é um processo, tá? Você não vai acordar amanhã falando totalmente suave. Não. Você só precisa mudar os seus hábitos dia após dia para que você veja a mudança dentro de você, tá bom? Você acordar amanhã falando suave, quando chegar à noite você se descontrolar, não vai ajudar em nada, tá? Você falar suave lá com seus amigos do seu emprego, e aí, quando chegar na sua casa, você falar gritando com seus filhos, não vai ajudar em nada, tá? Então, pratique isso com aquilo que mais te desafia. Se, por exemplo, seja com seu marido, pratique isso com seu marido. Eu sei que é muito difícil. Então, pratique com seu marido. Se é o que te desafia, se é o que faz você perder o controle, pratique isso com seu marido. Por exemplo, ele chega do serviço, se você tem o hábito de já gritar, falar os seus problemas, já começa aí. Seja com seus filhos. Se você tem o hábito de gritar com eles,
começa falando mais baixo com ele. Aos seus filhos, se aos seus filhos e eles sempre te tiram a paciência, tenta falar mais baixo com eles, tenta falar devagar e tenta respirar na hora que você estiver falando para que eles consigam te entender, tá bom? Então, aquilo que te desafia, você vai tentar mudar. Eu sei que você não vai acordar amanhã falando suave, eu sei que você não vai acordar amanhã com outro tom de voz. Exige um tempo, exige, né, toda mudança exige um processo. E o processo é difícil, o processo é dolorido. Você deixar de falar da forma que você fala, para você falar bem, para que as pessoas te entendam, para que as pessoas te compreendam melhor, é difícil, mas não é impossível, tá? Então, se você quer mudar aí o jeito que você fala, o seu tom de voz, falar bem, com educação, comece a mudar com aquelas pessoas que te desafiam, seja no seu emprego, aquele seu chefe, que ele já começa a vir impor as coisas para você, e aí você já começa a gritar. E aí você já começa a falar rápido, sem respirar, e aí ele acaba que não te entende e você acaba saindo como que errada. Então vamos começar por aquilo que te desafia. 6ª dica: fale uma coisa de cada vez. Eu sei que eu já expliquei aqui sobre falar devagar, mas você pode até falar devagar, mas você fala e você fala tudo ao mesmo tempo. Você fala devagar, mas você vai falando vários assuntos. Fale uma coisa de cada vez. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande com meu marido. Por quê? Porque quando ele chegava, eu começava a falar e eu falava vários assuntos ao mesmo tempo. E nós, mulheres, se você falar vários assuntos pra gente, a gente consegue captar todos os assuntos. Porém, o homem não. O homem é diferente. Eu falava 1000 assuntos pra ele. Por exemplo, do que precisava fazer aqui em casa, do que precisava comprar. Ele só lembrava de uma coisa. E isso eu ficava muito brava, porque eu não conseguia entender o porquê que eu falava com ele e ele só lembrava de uma coisa. Porque eu falava tudo ao mesmo tempo. E o homem, ele tem só uma caixinha na cabeça dele. Então, ele entende só uma coisa. Se você chegar falando várias coisas pra ele, vários assuntos aleatórios, ele vai entender só um assunto no final. Pode perceber isso daí. Você vai falar 1000 coisas pra ele, mas no final ele vai falar, mas o que aconteceu com tal coisa? Porque ele só vai lembrar de um assunto. Então, fale uma coisa de cada vez. Se você quer ser compreendida, não saia falando 1000 coisas ao mesmo tempo. Você pode até falar respirando, você pode até se controlar, você pode até respirar, você pode até falar devagar, mas você fala tudo ao mesmo tempo. E existe isso? Existe. Você pode falar devagar, mas você entra em vários assuntos ao mesmo tempo, e aí acaba o quê? Que os seus filhos não te entendem, que o seu marido não te entende, que a sua empresa não te entende, porque você está sempre falando tudo ao mesmo tempo. Então, fale uma coisa de cada vez para você falar bem e ser compreendida, tá bom? 7ª dica: tenha postura. Quando você for falar, percebe que quando você tiver com postura, a sua voz vai sair de uma forma, e quando você tiver sem postura, a sua voz vai sair de outra forma. Então, sempre procure estar com a postura alinhada. Tome muito cuidado para não se extravasar. Lembra que eu falei sobre CCD, sobre o domínio próprio? Lembra que eu falei também no outro vídeo que eu sempre deixo aqui preso? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que sou muito extravagante. Eu sou uma pessoa que quero falar e quero, ficar gesticulando. Vocês podem perceber isso no meu vídeo. Só que eu procuro sempre prender aqui pra não levantar os meus braços pra, não parecer uma pessoa descontrolada. Então, eu sempre prendo aqui os meus braços e só tento gesticular com as mãos, porque aí eu vou parecer uma pessoa que tô entendendo o assunto, que sei falar e que vou me posicionar bem. A sua postura também muda muito o seu tom de voz. Se você é aquela pessoa que sempre tá assim, aí você vai falar com a pessoa, seu tom de voz vai ser um. Se você tiver com a sua postura assim, o seu tom de voz vai ser outro. Então, tenha a postura na hora que você for falar, tá bom? E sempre tome muito cuidado para não se extravasar, não se exceder na hora que você estiver falando e levantar os seus braços e ficar sem postura nenhuma, que não é legal. 8ª dica: cuidado com os vícios de linguagem. Não fale palavrão, não fale na gíria, porque tem pessoas que falam muito na gíria. Eu tô tentando melhorar, porque eu falava muito na gíria. Por exemplo, quando a gente cresce com os irmãos e tudo mais, a gente tende a pegar no meio da nossa juventude, na escola, na faculdade, com os nossos irmãos, com a nossa família, alguns vícios de linguagem. Por exemplo, eu tento muito tirar o tipo do meu vocabulário. Por quê? Porque eu estou sempre falando tipo. Vocês vão perceber no meu vídeo, só que eu estou totalmente tentando melhorar a forma que eu falo. Tento sempre melhorar os meus vícios de linguagem. Se você quer falar bem, tome cuidado com as coisas que você fala. Por exemplo, tome cuidado com palavrões. Você falando, você pode até falar bem, mas você soltar um palavrão,
você não vai estar falando bem. Você não vai estar falando bem se você falar palavrões. Você não vai estar falando bem se você falar gíria. Vai ser totalmente deselegante. Seu tom de voz vai mudar totalmente. Você vai ficar como uma pessoa totalmente arrogante. Então tome muito cuidado nas coisas que saem da sua boca. Tenta mudar a forma como você fala aí com as pessoas. Porque às vezes você fala de uma forma como se as pessoas fossem obrigadas a aguentar a grosseria. Você fala de uma forma como se as pessoas fossem obrigadas a aguentar a gíria o tempo todo. E aí você quer que as pessoas saibam aquilo que você tá falando, só que você não sabe se expressar. Porque você tá sempre colocando um palavrão no meio da frase. Você tá sempre colocando alguma gíria no meio da frase. Por exemplo, numa entrevista, já pensou? Você solta uma gíria, você solta uma... Claro que eu sei que existem pessoas que passam entrevistas falando gíria, só que não é apropriado. Então, só que eu nunca vi pessoas passando entrevista falando palavrão, tá, gente? Só se você for um caso à parte, parabéns pra você. Mas isso é muito deselegante, isso é muito feio. Se homem já é feio, imagine mulher falando. Então, mulheres tomem cuidado, homens também tomem cuidado, porque é muito feio falar palavrão. Ah, mas quando eu falo palavrão, eu sinto que alguma coisa sai de dentro de mim, eu sinto paz. Não, gente, isso é muito deselegante. Tenta mudar aí seu vício de linguagem se você quer falar bem, tá? Tome bastante cuidado. Eu fui criada num lar cristão, então eu nunca tive problemas com palavrão em si. Nunca fui de falar palavrão, porque se eu falasse palavrão, com certeza eu levaria tapa na boca. Mas existiam alguns vícios de linguagem que eu falava, porque eu trazia da escola para dentro de casa e sempre fui repreendida, porém, existem vícios de linguagem que a gente leva pra nossa vida. Pra sair esses vícios de linguagem é um processo, tá? Não vai ser amanhã que você vai acordar sem falar palavrão. Não vai ser amanhã que você vai acordar sem falar seus vícios de linguagem. Sem falar mano, sem falar pá, sem falar tipo, essas coisas. Vamos tirando aos pouquinhos, é um processo, nada. Você não vai acordar amanhã perfeito falando tudo bonitinho, porque não é assim, né? A gente não sabe que não é assim. É um processo e o processo dói, só que ajuda a gente a melhorar. Ajuda a gente a ter experiência para ajudar outras pessoas. E ajuda a gente também a conquistar coisas incríveis. Imagina você falar bem com as pessoas na entrevista de emprego, tanto de coisa que você vai conquistar. Imagina você falar bem com seus filhos, qual educação você vai passar para eles, você falar bem, você falar baixo, você falar com educação, com sutileza, sem palavrões, sem gíria. Qual educação você vai passar para o seu filho? Imagina você falar bem com seu marido, o quanto a sua relação não vai melhorar? Eu sou prova viva que a relação melhora quando você fala baixo, quando você fala com educação, quando você fala respirando, quando você fala uma coisa de cada vez, quando você fala sem falar palavrões. Gritaria gera gritaria. Se você se exceder, seu marido também vai se exceder. E aí vai ficar os dois gritando e aí a relação vai ficar insuportável. Testa isso no seu casamento, pra ver se não vai mudar, pra ver se você não vai ser mais compreendida, pra ver se ele não vai te compreender mais, pra ver se você não vai conseguir compreender ele mais também. Faz isso no seu casamento, faz isso com seus filhos, faz isso na sua vida, faz isso com você. Para de gritar o tempo todo, para de ficar falando palavrão o tempo todo, ficar xingando o tempo todo, porque você vai ser uma pessoa totalmente arrogante, deselegante, desnecessária. Ninguém vai gostar de estar perto de você, ninguém vai te entender e você vai ficar sempre choramingando nos cantos que você não consegue se expressar, porque realmente você não consegue. Porque você tem vícios, porque você tem mau hábitos na sua vida. Então, se você quer mudar, tome muito cuidado com a forma que você fala. Peça pra Deus, se você tem dificuldades aí de você se expressar, peça pra Deus mudar, tirar esses palavrões da sua boca, tirar tudo aquilo de ruim que sai de dentro de você, sabe? Tirar também os vícios de linguagem. Eu peço muito pra Deus pra me ajudar a falar o português certo, porque às vezes eu sou muito ruim com o português, eu sou muito ruim com as gírias, e a gente realmente é falho. Então, eu peço muito pra Deus ajuda em tudo que eu vou fazer, tá? Eu tô dizendo aqui que Deus tem que se atentar somente a isso de você falar bem. Ah, tem tanta coisa pra Deus fazer no mundo e Ele vai me ouvir que eu quero falar bem? Sim, Ele vai te ouvir, porque Deus é um Deus de detalhes. E se você está disposta a mudar e ser uma pessoa melhor, falar melhor, sabe? Se expressar melhor, falar com educação com as pessoas, Ele vai te ajudar com certeza. Eu te garanto isso, que Ele vai te ajudar. Então, sim, peça ajuda pra Deus. Conversa com ele, leia a Bíblia, leia Provérbios, porque você vai entender aquilo que Deus quer que você seja. Leia a Bíblia, tenha um relacionamento com Deus que você vai entender que quem você precisa ser em Deus, quem você precisa ser, como se acalmar, você vai entender. Então tenha um relacionamento com Deus que Ele vai te mostrar o que você precisa fazer, tá bom? Então, meus amores, essas foram as dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma, assim como me ajudaram, assim como me ajudam até hoje. Eu quero te dizer que você não precisa ser perfeito, porque também não sou perfeita e ninguém aqui é perfeito.
Eu estou te dizendo que se você quer melhorar a forma que as pessoas te veem, se você quer melhorar a forma que você vê sobre você mesmo, se você quer melhorar a forma de falar, de mudar o seu tom de voz, comece mudando alguns hábitos. E lembre-se que você não vai acordar amanhã falando bem, você não vai acordar amanhã sendo, tendo um tom totalmente maravilhoso ao falar, se expressar, mas é um processo, leva tempo. Você precisa aí deixar algumas coisas, renunciar a algumas coisas para que você fale bem, para que as pessoas te entendam, para que as pessoas elas realmente passem a te respeitar, porque sim, tem pessoas que não são respeitadas porque elas não sabem falar com as outras. Elas não são respeitadas porque elas não têm nenhum pudor na fala delas. Elas não são respeitadas porque estão sempre falando gírias, palavrões, estão sempre gritando. Não são respeitadas porque elas estão sempre afobadas, falam sem respirar, e aí ninguém consegue entender nada, e aí ninguém consegue te ajudar. Então, isso que eu não estou impondo nada aqui pra ninguém, tá? Eu estou dizendo pra você que quer falar bem, pra você que quer mudar o seu tom de voz, pra você que quer ser mais respeitado, pra você que quer se respeitar também, sabe? E se você quer mudar isso, faça essas dicas, porque elas me ajudam muito até hoje e elas vão te ajudar também. Então, se você gostou desse vídeo, coloca um coraçãozinho, comenta alguma coisa pra me ajudar, tá bom? Eu estou começando agora no YouTube, é muito difícil esse começo, vocês sabem, mas eu espero que de alguma forma eu possa agregar na vida de vocês, eu possa ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um beijão e até a próxima. E comentem dicas de vídeos aqui, hein? Coloquem dicas de vídeos aqui que eu posso ajudar vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo e até a próxima.